Mais uma vez, boa tarde a todas e a todos, né? Muito obrigado pela presença de todos vocês no nosso terceiro encontro síncrono. Eu vou iniciar aqui a apresentação, tá certo? Eu já adicionei as aulas da semana, certo? Então, o nosso encontro de hoje é um complemento àquilo que eu falo lá para vocês, né? Eu vou enfatizar basicamente o que vocês vêm errando ou tendo dúvidas, sobretudo agora que os nossos encontros, eles não são presenciais, né? São síncronos. Então, eu peço que vocês prestem atenção e façam as anotações na sequência. Assistam de novo, vai estar lá gravado, disponibilizado na sala de aula. Então, a primeira vez, vocês prestem atenção no que eu vou estar falando, tá certo? E aí a gente vai, vocês fazem as anotações, os exemplos depois. Então, pronto, pessoal. Então, a gente vai falar um pouquinho hoje, né, sobre segurança no laboratório de química, as principais livrarias e equipamentos do laboratório, sem ser exaustivo, só algumas coisas fundamentais, né? Até porque a gente está trabalhando remotamente, então é uma ideia que a gente está passando, né? Não substitui a prática, né? No laboratório, mas a gente tem que passar essas informações. E falar sobre a precisão e exatidão, que também é contemplado nos nossos vídeos que já estão disponíveis para vocês lá, tá certo? Então, de segurança, que vocês já devem ter ideia, né, que o laboratório de química, ele é um laboratório que ele tem uma periculosidade associada aos materiais, aos equipamentos que nós utilizamos, tá certo? Por quê? Porque muitos dos reagentes químicos que a gente trabalha diariamente, que vocês vão trabalhar na vida profissional de vocês, eles são incolores. Então, quer dizer que praticamente tudo que tem no laboratório parece com água, não é? Ou então são cristais também incolores, não é? Alguns são coloridos, mas a grande maioria é incolor. Então, você não pode fazer igual com você tem um copo de água, né? Cheirar, experimentar, você não pode fazer isso porque você pode se intoxicar, né? E até ter uma séria lesão, uma grave lesão na mucosa, na garganta, tá certo? Porque muitas substâncias são abrasivas mesmo, né? São ácidos, são bases. Bem antigamente, né, nos primórdios, lá na época da alquimia, se utilizava muito o que a gente chama de propriedades organolépticas, né? Então, sentir o sabor, saber se é doce, se é salgado, né, se é amargo, né? Mas hoje em dia isso não se utiliza mais, né? Porque a gente tem uma grande quantidade e sabe dos problemas que isso causa, né? Então, no laboratório de química, a gente precisa trabalhar sempre com atenção, né? Então, atenção e ter aquela ideia de que todas as substâncias, elas são perigosas. Então, a gente trabalha tendo atenção, a gente não pode ficar brincando no laboratório sem prestar atenção no que está fazendo, diferente de quando a gente está numa sala de aula, né? Você está na sala de aula, o professor lá pode estar falando o que ele acha interessante, né? E você pode estar prestando atenção ou não, né? No laboratório você precisa ter uma atenção maior, porque você pode se prejudicar de alguma forma, tá certo? Então você pode se contaminar, cair algum reagente que vá corroer a sua pele, não é a sua roupa, respirar algum componente tóxico, tá certo? Então isso precisa de atenção, não é? E considerar tudo perigoso, né? E considerar tudo perigoso. Por que isso? Porque eu tenho que considerar tudo perigoso. Porque eu posso estar trabalhando lá com uma solução, por exemplo, de soda cáustica, né, de hidróxido de sódio, que é igual a esse copo de água aqui, que vocês estão vendo, não é? Então, se eu considero uma substância que é incolor por parecer água igual, então eu vou começar a ser imprudente com ela, não é? Eu vou manusear de todo jeito, ela pode cair na bancada, eu posso
encostar o meu braço, tá certo? Posso encostar no meu tórax, furar a minha roupa, né? Então, respingar nos meus olhos, tá certo? Então, é preciso considerar tudo perigoso e ter bastante atenção. Então, por isso que no laboratório a gente manuseia as coisas seguindo protocolos de segurança, tá certo? Então, por exemplo, se eu vou trabalhar com alguma substância que ela é volátil, não é? A grande maioria dos ácidos, todos os ácidos que a gente trabalha no laboratório, eles são voláteis. Então, a gente trabalha na capela, não é? Que é uma cabine, eu acho que a maioria de vocês já deve ter visto, é uma cabine lá que eu tenho um exaustorzinho em cima, então a minha substância que ela exala algum odor, né? Ela é aspirada, né? Pela aquela ventoinha lá, e ela é dissolvida na atmosfera, então vai para fora do laboratório. Se você não utiliza aquilo, então você pode contaminar, pode intoxicar todo mundo que está lá no laboratório, né? Então, ácidos se utiliza muito, solventes orgânicos, né? Amônia, benzeno, tolueno, certo? Então, metano, todos esses solventes orgânicos a gente também utiliza na capela, tá certo? Então, a gente tem que seguir o roteirozinho das aulas práticas, né? Quando vocês forem trabalhar nos experimentos de vocês, nas outras disciplinas, também prestar bastante atenção no roteiro, não tentar fazer as coisas de todo jeito, né? Fazer para terminar, para se livrar, fazer com atenção para aprender e para evitar acidentes, tá certo? Então, no laboratório, a gente também utiliza alguns materiais de proteção individual, né, que a gente chama de EPI, né? Então, os EPIs são equipamentos de proteção individual que, infelizmente, nas nossas condições de laboratório, a gente utiliza, sobretudo, o que a gente chama de jaleco, tá certo? Que é aquele guarda-pó que chama, né? Que é aquela camisa branca, né, comprida, de manga comprida, que a gente utiliza como se fosse uma pele, né, a única proteção que a gente tem, porque justamente se cair alguma coisa, algum resíduo na bancada, então você encosta o jaleco ali, então ele vai furar, vai contaminar primeiramente a manga do seu jaleco e não você inicialmente, tá certo? Então, além do jaleco, né, a gente, dependendo do que for fazer, precisa utilizar a máscara, né, para não respirar os odores, mesmo com a capela, né, removendo os gases do que você está trabalhando lá, você tem muitas substâncias que, além disso, é muito forte o odor. Ou então, quando você precisa de um aquecimento, ele libera gases, então você precisa da máscara e do óculos, né, de proteção. Então, além do jaleco, se utiliza também a máscara, né, de gás, né, para gás, e o óculos de proteção. A gente também utiliza, também dependendo do que a gente for utilizar, né, às vezes utiliza juntamente com o jaleco, na maioria das vezes que a gente tem, às vezes, quando tem condições, que são as luvas, né? Então, para trabalhar com substâncias que são muito finas, né, ou são corrosivas, para você não contaminar suas mãos, não acontecer nenhum acidente, você utiliza as luvas que fica ali aquele resíduo na luva, né? Então, tudo isso é importante, né? São itens de segurança, mas eles só vão surtir efeito se você trabalhar com atenção, né? E considerar o perigo das substâncias que você está manipulando ali, tá certo? Então, além disso, né? Tem um cuidado especial que a gente tem que ter, né? Na manipulação de vidrarias também. Manipular, né? Manipular vidrarias, que a gente vai falar um pouco delas aqui, né? Vidrarias e reagentes. Né? Reagentes a gente já falou, né, que você pode se contaminar, mas as vidrarias, elas são muito frágeis. Então, por exemplo, você está usando lá uma pipeta, né, que é um tubo oco, né, de vidro para você transferir o seu líquido de um recipiente A para um recipiente B. Então, você utiliza para transferir uma pera, né, que é um bulbo de borracha que você encaixa ele na sua pipeta, né, no seu tubo de vidro,
para que você consiga aspirar, né, a solução de um recipiente para outro. Então, isso acontece, né, que de muitas vezes essa pera, né, que você encaixa, ela fica muito rígida, ressecada mesmo. Então, você às vezes quer puxar com pressa, né, sem atenção. Então, você pode quebrar, né, e aqueles vidros, eles cortam bastante, né? Então, já aconteceu acidentes dessa natureza lá no laboratório, né, mas em pequena escala, né? Além de perder as vidrarias, que já são poucas. Tá certo? Então tem que ter cuidado com isso, né? Então, manipular vidrarias, tudo com atenção, tudo com cuidado, né? Então, se você fizer isso, então você já vai estar fazendo o seu trabalho de maneira muito exemplar dentro do laboratório, né? Além disso, sempre manter tudo limpo, né? Como tudo é incolor, como a água. Então, se você está utilizando a sua bancada aqui, deixou um reagente cair, então você deve limpar aquela bancada, utilizar um papel toalha para cobrir aquela bancada, depois retirar aquele papel toalha. Então, são procedimentos que, além de deixar tudo limpo, evita que outras pessoas se contaminem, que outras pessoas sofram algum acidente, queimadura, né, se corte, né, caso haja a quebra de alguma vidraria, né? Então, é basicamente isso, certo? E, logicamente, que a gente sempre fala é não, né, fumar, a gente já sabe que é proibido fumar, né, por lei, em qualquer lugar, qualquer ambiente fechado no país, mas você não deve beber, não deve consumir, né, líquidos e alimentos, né, dentro do laboratório. Então, dentro do laboratório você não deve fazer isso, né? Eventualmente a gente precisa tomar água. Então, quando a gente precisa tomar água, a gente sai do laboratório e bebe água lá fora, lava as mãos e retorna para o ambiente, né? Então, isso seria o correto, né? Às vezes a gente não segue tanto isso por conta da sede e tal, né? O professor lá na frente falando muita coisa, então a gente acaba bebendo, mas o laboratório, ele é um ambiente extremamente insalubre. Por quê? Porque muito do que está ali dentro, como é perigoso, ele libera gases, ele evapora. Então você tem uma grande quantidade de partículas ali no ambiente que o líquido, né? A água, o suco, a comida que você vai estar comendo lá na hora, né? Um pão, um doce, então, ele vai estar servindo como um sensor. Então, o que está lá no ar, né, vai se depositar na superfície daquele material, tá certo? Além, é claro, da contaminação por reagentes, por outras coisas, o próprio ambiente ele é bem insalubre. Então, você vai estar ingerindo aquelas substâncias, sobretudo se é um laboratório que tem material orgânico, não é um laboratório de bioquímica, não é um laboratório de análises de alimentos, análises biológicas, então é ainda mais insalubre do que o laboratório de química, por exemplo, que a gente tem lá na UAST, tá certo? Então é um sensorzinho mesmo, ele captura o que está naquele ambiente, então é perigoso, né? Além de contaminação porque caiu o reagente, um material sobre o seu alimento, sobre a sua bebida, ainda é perigoso porque ele captura, né, na superfície dele, ele é, pega esse material que a gente não enxerga, né, que está espalhado no ambiente e a gente acaba consumindo aquilo. Então, por isso que a gente não deve nem beber e nem comer nada enquanto estiver no laboratório. Se precisou se alimentar, precisou beber água, sai do laboratório, se alimenta, bebe água lá fora, lava as mãos e retorna ao laboratório, né? Então, como eu falei aqui, para finalizar essa parte, né, manter o ambiente sempre limpo. Então, você vai trabalhar com, por exemplo, solos, né? Solos e vegetais que vocês trabalham pela formação de vocês são dois materiais que sujam bastante, né? Então, você vai realizar a pesagem de solo seco, vai secar um determinado vegetal na estufa e tal. Então, são
são materiais que, por si só, geram muita sujeira mesmo, né? Então, caiu uma folhinha, caiu um pouco de solo. Então, quando você vê, se ninguém tomar conta do que está fazendo e não ir limpando a sua sujeira, 2 dias depois, 3 dias depois, o laboratório tá muito sujo, né? E fica ainda mais insalubre, tá certo? Então, tem que manipular tudo a fim de deixar sempre o ambiente limpo, né? Manter o ambiente sempre limpo, ok? Eu vou passar para vocês lá na sala de aula um textozinho de um dos livros que eu coloquei lá para vocês de bibliografia, para vocês estudarem, né? Então, para vocês lerem, então tem um dos textos lá que tem um textozinho sobre segurança, as coisas bem resumidozinho para vocês darem uma lida e fazerem as atividades também, tá certo? Mas se você seguir essas regrazinhas aqui básicas, né, que são óbvias, né? Então, trabalhar com atenção, né? Evitar estar conversando, estar com brincadeiras com o seu colega. Então, isso não pode fazer porque é um ambiente diferente da sala de aula, né? Então, você deve considerar aquele ambiente perigoso, tá certo? E evitar mesmo situações inusitadas, né? Brincar com um coleguinha, né? Jogar água no coleguinha, fazer essas coisas que o pessoal, às vezes, quer fazer, né? Quer se divertir, quer chamar atenção, mas é muito perigoso, tá certo? Então, deve evitar isso. Utilizar os equipamentos pessoal, os EPIs, né? Os equipamentos de proteção individual, né? Jaleco, luvas, máscara e óculos quando possível e necessário. Manipular vidrarias e reagentes com atenção e cuidado, não consumir alimentos e bebidas do laboratório e, óbvio, sempre manter o laboratório limpo, tá certo? Então a gente vai falar um pouco sobre algumas vidrarias. Boa tarde, professor. Boa tarde. Eu queria saber sobre se ocorrer algum caso sem querer de ter algum contato com um elemento químico que você pegar alguma doença. Pronto, perfeito. Obrigado pela pergunta, né? Pode ser que ocorra, né? Primeiramente, vamos ver os termos, né? Elemento químico, você não vai ter contato com elemento químico porque você já está em contato com elemento químico permanentemente, não é? Mas algumas substâncias formadas por esses elementos químicos, né? Por exemplo, um ácido forte, uma base forte, são algumas substâncias, né? Então, trocar a palavra elemento por substância, tá certo? Então, a gente trabalha, manipula muitas substâncias nocivas. Aí, cada substância você tem um procedimento, tá certo? Então, por exemplo, se você respirar algo tóxico, né? Que você pode ficar envenenado, alguma coisa, né? Que não é muito comum. Depois eu vou dizer o que é mais comum. Então você pode beber água, respirar ar puro, né? E se passar mal, tem que ser levado mesmo para o atendimento médico, né? Isso é mais difícil. Mas outras coisas mais comuns, por exemplo, respingou alguma coisa no olho, né? Ou então eu melei a minha mão de ácido de alguma base forte, é o procedimento que a gente faz em casa. A gente lava em água corrente, tá certo? Pode lavar com sabão neutro, tudinho, e aí já fica tudo bem, tanto nos olhos também, quanto na mão, né? Na mão, no braço. Então, você lava e já não tem mais esse risco, tá certo? Por exemplo, alguns ácidos que a gente considera forte, por exemplo, o ácido sulfúrico, que é extremamente corrosivo, né? Ele, como a nossa pele aqui no nosso braço, ele é muito fina, né? Então, se você cair uma gota de ácido sobre a sua pele, então ela já vai começar a degradar, né? Aquela matéria orgânica que ela desidrata, né? Então, ela destrói por desidratação. Então, ela vai queimar você, né? Que vai gerar uma queimadura. Então, aqui na pele você lava imediatamente também, certo? Se você tiver cair esses ácidos na sua palma da mão, que ela é mais resistente,
Então, você não precisa entrar em desespero nenhum, basta ir lá e lavar aquela sua mão, né, na água corrente com sabão neutro e pronto. Também resolve, né? Não precisa entrar em pânico. Se você, por exemplo, o que já aconteceu lá no laboratório, então você está lá manipulando o ácido, aí derrama ele sobre a bancada. Então você precisa neutralizar aquele material lá, né, para que outras pessoas não se contaminem e ele daquela forma não pode ficar. Então geralmente a gente utiliza quando é um ácido, que é os casos mais recorrentes, utiliza o carbonato de cálcio, tá certo? Que o pozinho mesmo, ou uma solução concentrada que já tem no laboratório, você coloca lá, aí ele vai neutralizar aquele ácido, né? O carbonato de cálcio, ele vai gerar água e dióxido de carbono, então evapora, vai efervescer lá, igual aqueles comprimidos efervescentes, né? Então ele transforma em outra coisa e neutraliza aquele seu ácido forte. Quando é uma base forte, por exemplo, a soda cáustica, que é o hidróxido de sódio, né, que vocês conhecem, você coloca um pouquinho de vinagre, uma solução de ácido acético, também que ele vai neutralizar também aquela substância, né? Então forma água e neutraliza aquela substância, né? Então tem algumas coisas para fazer. No laboratório, por exemplo, se cair alguma coisa nos olhos, a gente tem lá um equipamentozinho chamado lava-olhos. Então você pisa lá com o pé e ele tem dois jatinhos que lavam os olhos. Mas basicamente, na maioria das vezes, quando você se contamina com alguma coisa, você só precisa lavar, tá certo? Então você lava com água e sabão e tá tudo bem, né? Não é nada mágico, né? Como a gente vê na televisão que acontece alguma coisa assim, né? Até porque a gente geralmente trabalha com soluções mais diluídas, tá certo? É muito difícil se trabalhar com coisas concentradas, né? Só se prepara uma solução mais concentrada uma vez perdida e daquela ali você vai diluindo para trabalhar outras vezes, tá certo? Então, e tendo cuidado, usando lá a capela, tudinho, aí se evita muito acontecer esses acidentes. Mas se acontecer, lavar com água e sabão. Se for mais grave, realmente você tem que ser levado para um consultório médico, né? Então, por exemplo, a UAST tem lá uma ambulância, né, que pode ser utilizada nesses casos, tá certo? E todas as universidades e onde você trabalha com laboratório, essas coisas, têm essas regras de segurança, tá certo? Mas é muito difícil. E, por exemplo, se acontecer, que acontece também, de você se cortar, então você está lá manipulando o vidro, aí ele quebra, aí você se corta. Aí mesma coisa, né? Você lava, tem lá o material de primeiros socorros, faz lá a higienização do lugar, do local onde você se cortou, e você coloca lá gás e tudinho direitinho. Se for algo mais grave, né, um corte mais profundo, alguma coisa, aí você faz toda a higienização e vai ao médico para fazer lá a sutura, né, e ficar tudo bem, tá certo? Acontecem coisas mais graves, mas não é tão recorrente, porque justamente hoje em dia a gente preserva mais essas questões de atenção no laboratório, não é? Fazer as coisas mais organizadas, ter um roteirozinho direitinho do que vai fazer, aí isso evita muito, né? Também trabalhar com soluções mais diluídas, isso evita bastante ocorrer acidente. Tá certo? Respondido, Gabriel. Sim. Tá ok, então, mais alguém tem alguma pergunta? Podem falar, não se acanham. Então, deixa eu voltar aqui para a apresentação. Então, a gente vai falar de algumas vidrarias. A depender do que vocês forem trabalhar no laboratório, vocês têm acesso a muitas coisas, né? Então, vocês têm, se vocês, por exemplo, forem trabalhar lá em produção vegetal, fazer extrações, né, de alguns componentes das plantas que vocês estão trabalhando, então vocês utilizam alguns equipamentos mais específicos para aquele tipo de extração. Se vocês forem fazer análise de solo, outras coisas, você utiliza outro tipo de equipamento mais básico, não é? Mas vocês têm acesso a muita coisa.
ok? Então, a gente vai falar aqui de algumas coisas que vocês sempre utilizam com maior frequência no laboratório, sobretudo para análise química quantitativa, não é? Que é a proposta desse curso. Eu trouxe aqui esses conjuntos aqui de vidrarias, ó, isso aqui são os Erlenmeyers, né? Erlenmeyer, tá certo? Depois vocês anotam tudinho. Tem nos livros isso aqui. Então, Erlenmeyer e os balões volumétricos, né? O balão volumétrico ou balão de precisão. Balão de precisão. Certo? Esse aí cada um tem a sua, a gente utiliza para uma coisa diferente. A primeira coisa que eu quero mostrar aqui para vocês é que a gente tem vários tamanhos, tá certo? Então, a gente tem balões de vários tamanhos, Erlenmeyers de vários tamanhos, tem pipetas de vários tamanhos, volumes diferentes, tá certo? Quando a gente fala de tamanho aqui, a gente fala a questão do volume principalmente, né? Então, é um volume maior, então precisa de um tamanho maior, tá certo? Então, para tudo vai ter coisa, por exemplo, você vai ter Erlenmeyers de 500 ml, de 5 litros, né? 5.000 ml, Erlenmeyer de 100, 250 ml, tudo vai depender de 10 ml, bem pequenininho. Tudo que você encontra no laboratório, você vai ter uma utilidade específica, né? A depender do que você precisa fazer. E outras vezes a gente faz alguns arranjozinhos, né? Faz algumas gambiarras, por assim dizer, quando a gente precisa utilizar um equipamento, não tem, a gente acaba utilizando outros, né? Mas a gente tem uma variedade bem ampla, né, de vidrarias no nosso laboratório. Então, isso aqui são os Erlenmeyers e isso aqui são os balões volumétricos. A gente vai falar de cada um deles. Trouxe aqui o Erlenmeyer primeiro, porque o Erlenmeyer, ele é bem conhecido de vocês, né? Toda camisa de química, curso de química, tem o Erlenmeyer, né? O Erlenmeyer, ele é parente do Becker, que eu não trouxe aqui uma fotozinha dele, mas você pode colocar aí no Google. Mas o meu desenho é, inclusive, mais bonito do que o que vocês vão encontrar no Google. Isso aqui é um Becker, né? Que o Becker nada mais é do que um copo, tá certo? Sendo que ele tem uma graduação e ele, muitas vezes, é mais resistente. E ele tem esse bicozinho aqui para você fazer transferências, né, do líquido de um recipiente para outro, utilizando ele, né? Então é um copo. Isso aqui é o que a gente chama de Becker. E o Erlenmeyer, ele é um Becker, também é um copozinho de vidro graduado, né? Tem a sua graduação aqui, o seu volume máximo, e sendo que ele tem aqui esse pescoçozinho dele aqui, né, alongado, certo? Então, esse pescoçozinho alongado aqui, ele serve para que você consiga manipular ele, certo? Para que você consiga agitar, coisa que você não vai conseguir fazer com um becker, né, um copo. A depender do tamanho, você pode fazer uma agitação. Mas para fazer uma agitação mais precisa, né, mais homogênea, mais uniforme ao longo do tempo, você utiliza o Erlenmeyer. Então, esse pescocinho aqui que ele tem, mais alongado, é justamente para você colocar a sua mão e agitar o conteúdo que tem dentro dele, né? Então, o Erlenmeyer, ele serve, sobretudo, para ser utilizado junto com a nossa bureta, tá certo? Que é o desenho que eu mais faço para vocês aqui, né? E aqui é meu desenho clássico, que ele é muito bonito, por sinal, né? Então, isso daqui, né, é a mesma coisa dessa. É uma bureta. Então, o que é uma bureta? Uma bureta é um tubo cilíndrico, oco, né? Onde eu tenho várias graduações aqui. Vocês estão vendo as graduações, então é como se fosse uma régua. Então, nessa bureta, eu adiciono o volume do meu líquido e utilizo aqui essa torneirinha para regular a saída dele. Então, eu consigo adicionar quantidades, né, volumes que eu queira adicionar graças a essa torneirinha aqui. Então, eu utilizo a bureta
juntamente com o Erlenmeyer, que fica embaixo da bureta, a gente vai ver depois, para fazer as minhas titulações. Então, eu manipulo com a minha mão esquerda a bureta e a minha mão direita o Erlenmeyer e vou adicionando os líquidos, né, que vão estar aqui na minha bureta, a gente vai falar mais disso adiante. Então, adiciono aqui a minha solução, que eu chamo ela de reagente, tá certo? Com a concentração que eu conheço, na maioria das vezes, e adiciono ela para reagir com uma amostra que eu tenho aqui, que é uma solução que eu desconheço. Então, isso é uma titulação. Titulação, que a gente já falou e vai falar mais aqui, é uma determinação de concentração. Então, eu determino a concentração de uma substância comparando com a outra. Então, como é que eu comparo isso? Através de uma reação química. Então, eu reajo um reagente que está na minha bureta com o que eu desejo aqui determinar, que é o meu analito, né, que está na minha solução aqui. Tá certo? Então, eu faço essa titulação e determino a minha concentração. Certo? Então, isso aqui é a bureta e o Erlenmeyer, né? A gente vai falar mais sobre ele. E os balões volumétricos, que também são extremamente importantes para a gente. Os balões volumétricos são, que eu também faço um desenho muito bonito, por sinal, né? Eu vou fazer os meus desenhos aqui para vocês já irem se acostumando, né? Às vezes esse balão sai mais bonito. É porque ao vivo é complicado. Então, isso aqui é um balãozinho aqui, ó. Bati, mas pronto. Isso aqui é um balão desse daqui, né? Sendo que mais bonito. Então, esse balão, ele só tem uma graduação, né? Diferente da bureta, que tem várias graduações, e do Erlenmeyer, do Becker, que tem algumas. O meu balão volumétrico, ele só possui uma única graduação, que é a graduação do seu volume. Então, por exemplo, esse desenhozinho aqui é de um balão volumétrico de 25 ml, tá certo? Então, significa o quê? Que eu preencho ele até essa marca aqui, que a gente chama de marca de aferição, tá certo? A gente vai falar disso mais vezes, para vocês irem tendo um contato maior, né? Então, tem a minha marca de aferição aqui, então adiciono o meu volume até essa marca. Esse balão aqui, ele serve para quê? Ele serve para preparar soluções, né? Então, a gente trabalha com soluções muito no laboratório, vocês trabalham com preparo de soluções a vida toda de vocês, né? Porque tudo que você precisa fazer, você vai ter que preparar uma solução. Você prepara a solução onde? Dentro de um balão volumétrico, tá certo? Então, aqui como mostra a foto, ó, eu tenho balões volumétricos de diferentes tamanhos. Então, tem dos pequenininhos, bem bonitinhos, que quando todo mundo vê, quer levar para casa, né? Mas não pode, por isso que não tem quase nenhum mais no laboratório. Tem de 5 ml, até de 1 ml tem 1 ml, 5 ml, 10 ml, bem pequenininho, bonitinho. E tem os maiores, né? De 25, de 100 ml, que a gente usa com mais frequência, de 1 litro, 2 litros, 5 litros, né? Então, a gente vai utilizá-los a depender da necessidade, tá certo? E o volume dele é o volume da solução que eu estou preparando. Então, a gente vai falar mais sobre os balões volumétricos ao longo do curso, né? Ok? Então, falar um pouquinho para vocês aqui das vidrarias de precisão. Por que esse nome precisão? Né? Precisão, a gente vai falar deles quantitativamente, né? Precisão e exatidão, mas a gente utiliza a precisão para o nosso volume desejado. Então, a gente tem equipamentos que têm uma precisão maior. Né? Então, por exemplo, quando você mede 1 quilômetro em uma estrada, por exemplo, você não precisa de uma precisão tão grande quando você mede 1 metro na sua casa, né? Uma precisão tão grande quando você mede 1 centímetro de um lápis, de uma folha de papel, ou 1 milímetro, ou menos de 1 milímetro, né? Então, você vai ter precisões diferentes, porque é da necessidade, né? Então, eu sempre faço o paralelo com a massa, né? Que a gente vai falar daqui a pouco da balança analítica, mas sempre faço um paralelo com a massa. Por exemplo, quando você vai no supermercado
comprar 1 quilo de carne, né? 1 quilo de feijão no peso, na feira, você não está interessado em várias casas decimais, né? 1 quilo para você, se for com 2 casas decimais, já é suficiente, né? E geralmente o pessoal rouba, né? Bota uma massa maior aqui, a pessoa pede 1 quilo de carne e coloca 1,2 kg, né? 1,3 kg, 2 quilos, né? Então é bem preciso mesmo. Então, a depender do que você precisa pesar ou do que você precisa medir de água, você não precisa de uma precisão muito grande. Então, por exemplo, eu tenho a caixa d'água aqui de casa, vocês da casa de vocês, uma caixa de 1.000 litros, 5.000 litros, né? Então, você vai encher aquela caixa de água ali. Pouco importa para você se vai estar 5.001 litros, 5.002 litros ou 499 litros, né? Tá entendendo? Então, são precisões que vai depender do que você vai estar utilizando. E no laboratório, como a gente utiliza volumes pequenos, então a gente precisa de uma precisão maior, ok? Por que a gente precisa de uma precisão maior? Porque a gente vai estar utilizando esses volumes para preparar as nossas soluções, que a gente falou no slide anterior, e que vai falar mais, né, sobre isso ao longo do curso. Então, a gente precisa de volumes precisos, porque a partir deles a gente vai preparar soluções. Então, vai colocar uma quantidade lá de uma substância que eu quero, cloreto de sódio, que é sódio de cozinha, hidróxido de sódio, que é soda cáustica, sulfato de cobre, sulfato de ferro, e vou diluir para um volume conhecido, né? Um volume constante. Então, eu preciso saber aquela concentração que eu tenho ali, porque senão a gente não vai conseguir fazer nada, tá certo? Se eu não sei as concentrações que eu tenho num determinado volume, então eu não posso tirar informação nenhuma daquilo, tá certo? E também se eu for precisar preparar uma ração, né, algum defensivo agrícola, então eu preciso dos meus volumes, porque ou eu vou colocar demais e vou perder o material, ou vou colocar de menos e não vai surtir efeito, não é? Então, se eu preciso adicionar uma proteína, não é, uma vitamina numa fórmula de uma ração, então eu preciso adicionar ele com uma pequena quantidade, sobretudo no laboratório, né, que é a escala de laboratório que você vai testar aquele produto, tá certo? Então, a precisão, gravem isso na mente de vocês, a gente utiliza de acordo com a necessidade. A gente não vai precisar pesar 1 quilo de carne, né? Medir a massa de 1 quilo de carne no supermercado com 4 casas decimais. Não é isso? A gente não vai precisar encher 5.000 litros de água na nossa caixa d'água e saber quantas casas decimais daquilo ali tem, se está preciso ou não, porque é irrelevante. Mas quando a gente está no laboratório da gente, trabalhando com as buretas, né, com os balões volumétricos, as pipetas, né, seringas e provetas, a gente vai precisar sim ter uma atenção para esse volume que a gente utiliza, tá certo? Então, as vidrarias de pressão, alguma coisa, podem perguntar, viu? Se eu estiver falando rápido, vocês podem também pedir para que eu fale mais devagar, porque às vezes eu me empolgo, né? Só às vezes. Aí aqui eu tenho a minha proveta. Das minhas vidrarias de precisão, a minha proveta é o que tem a menor precisão de todas. Vou fazer também aqui o desenho da minha proveta para vocês já irem se acostumando também com o meu desenho, né? Que é muito bonito também aqui. Porque não está saindo bonito hoje, mas geralmente a minha proveta é mais bonita do que isso. Né? Então, a proveta nada mais é do que um becker. Olha, o meu becker aqui. Né? Então, a proveta nada mais é do que um becker comprido, tá certo? E ele vai ter uma precisão maior do que o becker, porque o becker, muito embora a gente utilize ele também para transferência de líquidos, ele é uma vidraria de uso comum no laboratório. Você usa o becker da mesma forma que você utiliza um copo na sua casa, né? Para medir um volume aproximado de um líquido, para transferir, para pesar alguma massa de alguma substância na balança, tá certo? Então você tem várias utilidades para o becker, para um breve aquecimento. Agora, as vidrarias de precisão, né?
você não pode aquecer. Vou até colocar esse detalhe aqui, né? Não podem ser aquecidas. Então, isso aqui é um detalhe muito importante, depois vocês anotem aí, tá certo? Então, não pode ser aquecida, por quê? Por conta da precisão que tem essas graduações aqui. Então, essas graduações, elas não são feitas aleatoriamente. Elas têm uma precisão nela, né? Que a gente vai falar depois quantitativamente. Então, se eu aqueço o meu vidro, o que acontece com ele? Ele se dilata, não é? Então, essa calibração aqui que foi feita para essas graduações aqui, ó, que vocês estão vendo, elas vão ficar imprecisas. Então, vamos supor, se eu preciso medir 100 ml, aí medindo 110 ml, 90 ml, 95 ml, ou seja, eu tenho uma falta de precisão que isso vai me dar um resultado negativo mais à frente, tá certo? Então, minha proveta, ela é a vidraria que tem menor precisão, porque ela serve para que eu faça uma adição aproximada de volumes, tá certo? Então, ela é mais precisa do que o Becker, que não é uma vidraria de precisão, ele tem a graduação da mesma maneira que o balde da sua casa tem uma graduação, né? Do que o copo do liquidificador tem uma graduação, para que você tenha um volume aproximado ali, tá certo? Mas para medir mesmo volumes, ele não é uma vidraria de pressão, mas aproveita, certo? Que parece um Becker comprido, ele é de precisão, né? Então a gente vai falar quantitativamente daqui a pouco o que significa essa precisão, tá certo? Então aproveita. As seringas, a gente utiliza ela de forma mais específica. Então, ela tem uma precisão muito elevada, a depender da seringa, não é isso aqui uma seringa, por exemplo, de adição de amostra em algum equipamento, né? Geralmente um cromatógrafo, né? Então, ela está aqui mais enxerida, né? Mas é uma vidraria de precisão também. Sendo que no dia a dia a gente não utiliza muito a seringa. Você só vai utilizar uma seringa de precisão quando você lá estiver trabalhando com o seu orientador e for fazer a separação de algum extrato lá de alguma planta no cromatógrafo, então você injeta a amostra com precisão a partir dessa seringa. Então você adiciona lá bem devagarzinho, bem lentamente, para a sua amostra ir lá para o equipamento, para a coluna do cromatógrafo ser separada. Mas a gente, no laboratório mesmo, a gente não utiliza ela regularmente, não, né? Quanto usa proveta e outros. A bureta, a gente já falou, né? A bureta, ela que é esse tubo comprido aqui, todo graduado, que tem a torneirinha, né? Para que eu regule a entrada, a saída, no caso, dos líquidos. Então, ela é uma vidraria de grande precisão, tá certo? Vou fazer aqui mais uma vez o meu desenho dela, ó. Então, isso daqui e isso daqui é a mesma coisa. Tá vendo a torneirinha aqui? É uma bureta. Então, a bureta, ela tem uma precisão muito elevada, porque eu utilizo ela para determinações quantitativas, tá certo? Então, a gente vai enfatizar bastante isso aqui. Então, bureta, determinação quantitativa. As pipetas existem dois tipos, a gente vai ver mais à frente. Essa pipeta aqui é uma pipeta que a gente chama ela de pipeta volumétrica, ou também pipeta de precisão, né? É o mesmo parente aqui, a mesma ideia do balão volumétrico, né? Que é balão volumétrico ou balão de precisão, que é o que a gente viu no slide anterior. Então, por que pipeta volumétrica e por que balão volumétrico? Porque eles têm apenas um único grau, né? Eles têm apenas um único grau que mede o seu volume total. Então, esse balãozinho aqui, eu vou preencher ele até o volume do riscozinho que ele tem aqui, da graduação que ele tem. Então, ele é de um único volume, ele é de uma única graduação. Então, por isso que ele chama de volumétrico. Então, as pipetas volumétricas, também, como elas só são feitas para apenas uma única adição de volume, elas têm uma precisão muito grande, tá certo? A gente vai ver as outras pipetas, mas eu vou já desenhar aqui, né? Porque eu desenho muito bem, né? Aqui é uma pipeta graduada, ó. Veja que a pipeta graduada, a única diferença
dela para a minha bureta, né? O desenho da minha bureta é basicamente esse infinito aqui que simboliza a torneirinha, né? Isso aqui é o que eu chamo de bureta, ou pipeta, perdão, pipeta graduada, né? Graduada por quê? Por conta dos graus, né? Como se fosse uma régua, né? Então, cada grauzinho desse aqui é um volumezinho diferente, tá certo? Então, a pipeta graduada, ela permite que eu obtenha vários volumes diferentes. Então, com uma pipeta graduada, eu posso aspirar um volume, dependendo do volume dela. Então, vamos supor que isso aqui é uma pipeta graduada com um volume total de 10 ml, tá certo? Então, numa pipeta graduada, que tem um volume total de 10 ml, eu posso ir adicionando com precisão volumes que são menores do que o volume máximo. Então, eu posso adicionar 1 ml, 2 ml, 5 ml, tá certo? Então, eu posso fazer isso. Já a minha pipeta volumétrica, que eu vou desenhar ela aqui, ó. Pipeta volumétrica eu consigo desenhar mais bonitinho. Então, minha pipeta volumétrica, ó, ela só tem 1 grau, tá vendo? E tem esse bulbozinho aqui, ó, é bem fácil de identificar, ó. Então, é um desenhozinho como a pipeta graduada, sendo que ela tem esse bulbo aqui, né? Que é esse bulbo aqui, ó. Tá certo? Então, ele tem um bulbo e apenas uma marcação. Então, isso daqui é a minha pipeta volumétrica. E é o meu desenho de pipeta volumétrica mais bonito que eu já fiz até hoje. A pipeta volumétrica tem um bulbo e é uma marcação. Então, se eu tenho uma pipeta volumétrica de 10 ml, isso significa o quê? Que eu só posso medir com precisão o volume de 10 ml, né? Então, ela tem uma limitação diferente da pipeta graduada, que pode se medir vários volumes até o seu volume máximo, mas também tem uma coisa que ela é mais precisa do que a pipeta graduada, porque ela é calibrada para medir apenas um único volume. Se eu sou sou preparado para medir apenas um único volume, então eu posso ter uma calibração melhor, mais ajustada, né? Então, calibração é o procedimento que vai ser feito para que aquele volume aqui dentro seja medido com precisão. Então, pipetas volumétricas, elas são mais precisas do que as pipetas graduadas. Por quê? Porque elas são calibradas para um único volume, né? A medida de um único volume. E as pipetas graduadas, elas são menos precisas do que as volumétricas, porque elas são calibradas para medidas de vários volumes, né? É aquela história que você não pode ganhar tudo, né? Então tem que perder alguma coisa. As buretas, né, já é diferente. A bureta, ela tem uma calibração mais bem feita do que a pipeta graduada, tá certo? Então, o processo de calibração de uma bureta é diferente de uma pipeta, tá certo? Então, cada graduaçãozinha dessa aqui da bureta, ela tem uma precisão maior do que a da pipeta graduada. Por que isso? Porque ela é utilizada para determinações quantitativas. Então, eu tenho que ter uma precisão correta, né, uma precisão coerente aqui com esses meus volumes, tá certo? Ok? Então, resumindo aqui esse slidezinho, vidrarias de precisão são vidrarias que eu posso medir o meu volume com uma determinada precisão, né? Então, o Becker que a gente viu no slide anterior, ele não é uma vidraria de precisão, muito embora eu possa utilizá-lo para pegar algum volume de um líquido e transferir, mas ele não me dá uma precisão adequada. A proveta é uma vidraria de precisão, mas ela é menos precisa do que as outras vidrarias. Ela é menos precisa do que a pipeta graduada, do que a pipeta volumétrica, né, que é mais precisa do que a graduada. O balão volumétrico e a pipeta volumétrica têm praticamente a mesma precisão, né? E a bureta tem a melhor precisão, né? A precisão similar ao balão e à pipeta volumétrica. A gente vai ver isso em números daqui a pouco. E as vidrarias de precisão eu não posso aquecer, né? Porque se eu aquecer, eu vou estar dilatando aquele vidro e aquela marcaçãozinha que tem lá na minha vidraria, ela vai ficar errada, né? Então eu vou estar medindo um volume quando na verdade é outro volume, né? Geralmente para mais, tá certo?
Isso daqui é o básico do básico, ok? É só um reconhecimento. Pronto, aqui eu já coloco uma figurinha, né, de pipeta. Quem já está acompanhando as aulas, né, lá que eu estou postando na sala, já deve ter visto aqui essas figurinhas lá. Então assistam, né, que vocês precisam assistir, tá certo? Então isso aqui é uma pipeta, que eu chamo de pipeta graduada, mesma do slide anterior. Né? Então veja a semelhança dela com o meu desenho, né? Então, eita, fui falar cedo demais. Deixa eu tentar fazer aqui um desenho de novo. Não pode elogiar, né? Que se elogiar o desenho estraga. Então, vamos supor que não está torto, né? Então, isso aqui é uma pipeta graduada à representação. E a pipeta volumétrica, como a gente já representou, né? Tem um bulbozinho, né? E uma única marcação. Bom, na lista de exercícios, eu vou fazer o desenho. Eu quero ver se vocês conseguem desenhar mais bonito do que isso. Eu acho que não é possível, né? Então, pipeta volumétrica, certo? Então, no laboratório, a gente utiliza essas duas pipetas para transferências de líquido. Quando vocês estão fazendo lá os seus estudos de iniciação científica, né? Estão trabalhando lá no laboratório, geralmente vocês utilizam pipetas mais sofisticadas, que são as micropipetas, né? Então, isso aqui é uma pipeta automática, ou pipetador automático, né? Vai depender do fabricante, mas o correto mesmo é pipetador automático, que é isso daqui que faz a coleta do líquido, porque a sua pipeta é apenas essa ponteira aqui, né? Essa ponteira é a sua pipeta. É o que a gente chama de micropipeta. Aí na literatura e quando você vai comprar, né, na internet, aí eles misturam tudo, mas se entende. Se você chamar micropipeta, entende. Se chamar pipetador automático, também entende, né? O que vai diferenciar um dos outros vai ser o volume, certo? A micropipeta, né, que é essa ponteirazinha aqui descartável, que geralmente a gente lava para usar de novo, ela tem um volume menor. Então, por exemplo, as pipetas graduadas e volumétricas que a gente tem, a gente vai conseguir elas pegar um volume de até 0,5 ml, tá certo? Sendo que a micropipeta, a gente consegue pegar volumes muito pequenos, 10 microlitros, 1 microlitro, tá certo? Tem até menores do que isso, né? 0,1 microlitros, 0,10 microlitros e para baixo, tá certo? Então, a micropipeta permite que eu adicione volumes muito pequenos, né? E a depender do meu experimento, eu vou precisar fazer adições pequenas, certo? E também tem pipetas automáticas, né? Micropipetas que não são nem tão micro assim, né? A gente chama de pipeta automática que tem volumes de 5 ml, 10 ml, né? Então, assim como a pipeta graduada, e isso daqui é uma roldanazinha que ela vai aumentando e diminuindo esse êmbolozinho aqui, como se fosse uma seringa. Então, aí ele vai dar um volume maior ou um volume menor para você. Aí você tem pipetas automáticas de 5 ml, 10 ml, tá certo? Então, é uma facilidade muito melhor, porque a depender do que você for trabalhar, você vai precisar de muitas pipetas, né? Então, você ter aqui uma pipeta automática, você só precisa trocar as ponteiras, tá certo? Então, você usa a mesma pipeta e usa várias ponteiras, a depender do que você vai estar trabalhando. Então, isso é uma facilidade, né? E torna o trabalho bem menos oneroso, certo? O trabalho experimental. Então, por isso que, geralmente, vocês utilizam pipetas automáticas, ok? Quando vocês vão trabalhar na iniciação científica de vocês, na pós-graduação de vocês, ou na indústria, tá certo? Que vocês precisam, vocês utilizam pipetadores automáticos, né? Já no nosso laboratório de ensino, aí a gente utiliza sempre pipetas graduadas e pipetas volumétricas, tá certo? Aqui a gente só vê que existe, mas não
não trabalha com elas, né? Até porque não tem para todo mundo, e se quebrar é muito mais caro, né? Uma pipeta dessa custa em torno de 10, 20 reais, né? Não sei agora, que está tudo muito caro, mas vamos botar 30 reais hoje, né? Uma pipeta dessa custa de 300 a 5 mil, né? 10 mil reais, você consegue comprar uma pipeta dessa, né? Então, é melhor trabalhar com uma de vidro, né? É bem mais em conta, se quebrar o prejuízo é muito menor. Então, por que eu estou falando disso, né? Aqui tem uma fotozinha de um Erlenmeyer, né? A pessoa aqui está fazendo uma titulação. Então, segura com a mão esquerda a torneirinha da bureta e agita o Erlenmeyer com a mão direita, fazendo movimentos, né, circulares para melhorar a reação, né? Fazendo a agitação. E aqui outros exemplos de balões volumétricos, só tem uma graduação. Então, por que a gente está falando disso? Deixa eu. Isso. Aqui depois eu volto para a balança analítica. A gente está falando disso porque a gente precisa falar sobre, né, a precisão das medidas. Lá na aula de vocês, que vocês devem assistir para fazer as atividades para aprender, fala sobre isso. Eu não vou me ater aqui a muita coisa para não ficar repetitivo, né? Para a gente ter que estudar duas vezes a mesma coisa. Então, por que é importante a precisão? Porque a precisão vai me dar a quantificação, né? O quanto eu tenho de uma concentração, o quanto eu tenho de um volume de uma determinada amostra, eu vou saber pela precisão dos meus instrumentos, certo? E os meus instrumentos que a gente mostrou aqui para vocês, esses daqui, né? Eles são todos instrumentos de precisão. Isso significa que eles têm valores, né? Eles são calibrados para ter algum valor. E esses valores deles aqui vai depender da sua precisão. Aqui agora eu vou desenhar a minha proveta. Então eu vou desenhar aqui uma proveta de 1000 ml, tá certo? Isso aqui é uma proveta de 1000 ml. Então esse valor aqui, quando eu digo que isso é uma proveta de 1000 ml, ou seja, o volume máximo que ela pega é 1 litro, eu estou dizendo que esse meu valor aqui é um valor médio, que a gente vai falar também mais sobre isso, né? Esse valor aqui é o valor médio da minha medida. É como não, eu faço várias medidas de volume aqui, né? Utilizando a água, por exemplo, certo? Medindo a massa da água, porque a densidade da água é igual ao seu volume, né? 1 ml significa 1 grama de água, então a gente consegue utilizar a água para medidas de calibração das vidrarias. Então, quando eu digo que essa minha proveta aqui, bonita, vou colocar aqui para vocês não se confundir. Então, essa minha proveta bonita aqui, ela tem ela pega um volume de 1000 ml, mais ou menos um volume de 0,0, não, vai ficar muito estranho, 2 ml aqui. 2 ml, ó. Perceba o que eu estou fazendo aqui. Eu estou dizendo que isso daqui é um valor médio. Como é que eu digo que isso aqui é um valor médio? Tem um símbolozinho para isso. O símbolo de valor médio é o quê? É um X com tracinho em cima, né? Que é o símbolo da média, certo? Então, observe que a gente vai falar mais sobre isso aqui, até a exaustão, né? Então, o valor médio, tá certo? E aqui eu tenho o que eu chamo de desvio padrão. Algumas vezes pode significar outra coisa, mas geralmente desvio padrão, que é representado por um Szinho minúsculo, certo? Esse meu Szinho minúsculo aqui. Então, isso significa o quê? Que esse meu valor médio, ele pode flutuar para 2 ml para mais e para 2 ml para menos. Ou seja, significa o quê? Isso aqui, tudo que eu estou dizendo. Significa o seguinte, quando eu encho aqui essa minha proveta até a minha marca dos 1000 ml, né? Essa minha marcazinha aqui de cima, significa que pela precisão
desse meu equipamento aqui, desse meu instrumento, eu posso, na verdade, estar medindo algo, né, em torno de 1.002 ml, né, o máximo, ou deixa eu colocar na ordem aqui, para ficar mais bonito. Deixa eu apagar tudo. Então, isso significa que eu posso estar medindo aqui o volume de qualquer coisa entre 998, não é? ml a 1.002 ml, tá certo? Ok? Então, isso é a precisão dessa minha proveta aqui. De qualquer, quando eu pego, eu encho, então vamos supor que esse meu copo aqui é uma proveta, não é? Então, aqui onde tem a água, é o meu máximo, a minha graduação máxima dessa proveta aqui. Então, significa que eu enchi ela até aqui. Esse enchi até aqui, segundo essa graduação, essa régua aqui, né? Que existe nessa minha proveta, ela vai ter uma precisão, ou seja, o que é precisão? Vai ser a confiabilidade daquele meu resultado. E o que isso quer dizer numericamente? Quer dizer que aquele meu resultado, ele flutua, tá certo? Então, ele flutua para mais ou para menos, ok? Então, no caso aqui da precisão disso daqui, ele flutua para 2 ml para mais, 2 ml para menos. Por isso que fica o mais ou menos aqui, tá certo? A gente vai ver vários exemplos disso, aí vocês vão compreendendo melhor, ok? Então, isso é a precisão, certo? E lá na aula que vocês já deveriam ter assistido, ou vão assistir ainda, eu falo que todas as medidas instrumentais, elas têm um erro associado, né? Que esse errozinho vai ser associado porque toda medida que eu faço é uma comparação, né? Então, por exemplo, quando eu estou medindo a água que eu estou enchendo aqui, essa minha proveta, eu estou comparando, né, o volume de água daqui dela, que eu estou adicionando, com a graduação aqui, certo? Que tem nessa minha proveta. Então, eu estou confiando no meu dispositivo de medida. É a mesma coisa quando eu pego uma folha de papel e pego uma régua para medir. Essa minha folha de papel tem quantos centímetros? 4, 5, 10 centímetros, certo? Então, eu estou comparando a minha folha de papel, o tamanho daquela minha folha de papel, o comprimento, com um objeto de medida, um instrumento de medida, que é a minha régua, tá certo? E aqui, nesse caso, estou comparando a água com a graduação daquele meu objeto de medida, que é a proveta. Então, sempre a gente faz isso. Toda medida que a gente faz é sempre uma comparação. As únicas medidas que a gente não faz comparação são medidas absolutas, que a gente chama. Então, por exemplo, eu tenho que, como dizer, com 100% de certeza, que assistindo essa aula agora, tem 7 pessoas, né? Então, cada pessoa é um indivíduo, conta como um, né? Eu estou com a apresentação aqui e comigo, então conto como 2 pessoas, então 8 menos 1, 7. Nessa sala de aula eu tenho 7 pessoas assistindo essa aula, tá certo? Então, isso é um valor verdadeiro, certo? Correto. Então, eu afirmo com 100% de certeza que existe nesse exato momento 7 pessoas assistindo essa aula. Então, isso é uma medida absoluta. Agora, qualquer outra medida que eu vou fazer de acordo a partir disso, não vai ser mais absoluta, vai ser relativa. Por exemplo, eu não tenho como saber se das 7 pessoas, 100% delas, né, todas as 7, estão prestando atenção na aula. Então, isso eu não tenho como saber de maneira absoluta, mas eu tenho como fazer medidas, né? Então, eu tenho como comparar. Então, eu tenho como fazer perguntas para saber se vocês estão acompanhando, tá certo? Eu tenho como saber se vocês estão fisicamente aí solicitando para que vocês abram as câmeras, né? Para ver se estão aí fisicamente, tá entendendo? Então, eu tenho parâmetros para isso, mas eu nunca vou saber 100%. Então, vamos supor que todo mundo diga, acerte as perguntas que eu faço aqui. Então, eu vou ter uma probabilidade, né?
de que a maioria daquelas pessoas, elas estejam prestando atenção na aula, ou não. Então, é tudo probabilístico, tá certo? Então, quando eu saio do mundo da exatidão, né, quando eu vou para qualquer medida, eu tenho uma probabilidade daquela medida estar correta ou não, tá certo? Então, todas as medidas que vocês fazem, né, todas elas são parâmetros, tá certo? Então, eu estou comparando uma coisa com a outra, tá certo? Para que eu tenha aquele meu resultado, ok? Então, das vidrarias de precisão, a proveta é a que tem a menor precisão. As outras vão ter precisões parecidas, né? Se vocês tiverem curiosidade e abrir lá os livros, por exemplo, o Skug, ele mostra tabelas de alguns fabricantes de pipeta, de bureta, e mostra a precisão deles lá. Deixa eu colocar aqui, fazer aqui meus desenhos bonitos para vocês. Agora parece que saiu menos feio. Falei cedo demais, né? Colocar aqui o que é, né? Aqui é o meu balão volumétrico, tá certo? Então, meu balão volumétrico. Aí, onde é que eu sei isso daqui, né? Isso daqui já vem no meu próprio recipiente. Então, essa precisãozinha aqui já vem aqui. Caso eu desconfie da precisão daquele meu recipiente, né? Geralmente para pipeta, proveta, bureta, eu posso fazer as medidas, uma recalibração, na verdade, daquilo ali, né? A partir do volume de água que eu utilizo. Então, por exemplo, se aqui para 1 litro dá mais de que 1.000 gramas, então quer dizer que ele não está medindo 1.000 ml, né? Está medindo para mais. Se estiver dando menos, está medindo para menos. Então eu tenho como calibrar novamente, né? Então a gente vai falar mais sobre isso. Voltando aqui, ó, balão volumétrico. Então vamos supor que aqui é o meu balão volumétrico de 100 ml, que é o que mais a gente utiliza. Perceba que eu já coloquei 2 casas decimais aqui. Isso é importante para a gente, né? Já já a gente vai lá para a balança analítica. Então, eu tenho esse meu balão aqui, volumétrico de 100 ml, e ele vai ter uma precisão de mais ou menos 0,05 ml, né? Um balão bem calibrado. Então, significa que esse meu balão volumétrico aqui, que eu utilizo para o preparo de soluções, quando eu preencho ele até essa, essa linhazinha aqui, né, que é a minha marca de aferição, certo? Marca de aferição, né? Quando eu encho até a minha marca de aferição, eu posso ter um volume, certo? Que vai variar, né? Então, ele vai variar. Se eu tenho 100 ml, ele pode ser 99,95 ml a 100,05 ml, tá certo? Então, olha, veja que já é uma precisão bem interessante, não é? Porque, por exemplo, eu só estou tendo uma variação de 0,05 ml. Então, já é algo bem aceitável. Então, por isso que os balões volumétricos têm uma precisão maior. Se eu tenho um balão volumétrico descalibrado, por exemplo, vou até aqui colocar uma cor diferente. Então, vamos supor que eu tenho outro balão volumétrico aqui, ó. Aí esse meu balão volumétrico, ele está descalibrado. Então, ele era um balão de 100 ml, tá certo? Sendo que ele está agora com uma precisão, ele está flutuando, vamos colocar aqui, 1,50 ml. Ó. Então, ele está variando para mais, para menos, 1,5 ml, né? Então, significa o quê? Que quando eu afiro aqui, ou seja, adiciono até a minha marca de aferição, eu posso ter 98, não é isso? 98, cadê aqui? 50, é isso mesmo? Quem sabe? A 100, cadê aqui? 101, né? 101, que ficou muito feio aqui, 101,50
ml, né? Então, estando certo aqui, então ele vai variar de um valor pequeno, né? Em comparação ao quê? Ao que ele deveria estar medindo, né? A medida que ele deveria estar medindo aqui, certo? E para um valor maior, ok? Então, esse erro aqui, esse erro, a depender do que eu esteja estudando, ele pode ser bastante significativo, porque como eu utilizo o meu balão volumétrico para determinar a concentração do que eu adiciono aqui dentro, né? A gente vai fazer os cálculozinhos disso. Então, isso acontece, significa que eu estou tendo um erro maior do que o erro que eu tenho aqui, tá certo? Ok, pessoal? Então, sempre que eu escrevo dessa forma, eu estou escrevendo que a média mais ou menos o desvio padrão, né? A média de todas as medidas. Então, ele vai calibrar isso aqui, por exemplo. Ele prepara lá o meu balão de maneira bem semelhante como prepara o copo, né? Aquece tudinho. Então, ele vai adicionar lá automaticamente um volume para preencher esse meu balão. E onde para aquele volume, ele vai fazer aquela marcação de aferição, certo? Então, para validar aquilo ali, ele vai pegar, né, lá do lote, que ele vai preparar muitos ao mesmo tempo, logicamente. Então, ele pega um lá, leva para o laboratório e vai preencher aquilo ali novamente de água até a marca de aferição e vai realizar pesagens com ele. Então, vai ver se ele realmente está medindo aquilo ali e vai adicionar lá o desvio padrão, né? Vai ver a média, se ele realmente está com a média em torno dos 100, não é? E o seu desvio padrão, se ele está abaixo, tá certo? Então, é assim que eles fazem, tanto para os balões volumétricos como para as outras vidrarias. Então, o balão volumétrico e a pipeta e a bureta, no caso, elas têm uma precisão bem similar, em torno de 0,05 ml, certo? Já entre as pipetas, né? Desenhar aqui as duas pipetas. A minha pipeta graduada, né, que a gente já falou sobre ela. E a minha pipeta volumétrica. Ó, só uma marcação, né? Então, escrever aqui o nome de novo para você não esquecer. Pipeta graduada, vários graus, não é? E pipeta volumétrica, apenas a medida de um único volume, né? Só tem uma graduação aqui. Pipeta volumétrica. Então, vamos supor que essas duas pipetas aqui medem o mesmo volume, né? Dizer que é um volume de 10 ml, colocar assim. 10 ml é o volume máximo, né, das duas pipetas. No caso aqui, só mede 10 ml mesmo. Para a pipeta graduada, essa variação aqui pode ser de 0,6, colocar assim, né? 0,60 ml, ok? E para essa minha pipeta aqui, que mede 10 ml, a precisão dela vai ser 0,05, né? Igual lá ao meu balão volumétrico e a minha bureta. Ou seja, o volume de 10 ml, quando ele mede, né, ele tem uma precisão maior do que o volume de 10 ml quando esse daqui mede, não é? Então, quando eu pego essa pipeta aqui e preencho ela, ela vai ter 9, cadê aqui, 0,40, não é? ml até os meus 10,60 ml, ok? Então, o que isso significa? Significa que ao chegar no meu volume final, né, dos 10 ml, eu vou estar medindo um volume de ou entre 9,40, 9,4 e 10,60. Enquanto aqui eu vou estar medindo um volume que vai ser 9,95 ml, ou praticamente 10, a 10,05 ml. Tá certo? Então, a precisão aqui é muito melhor do que a precisão aqui, ok?
E esse desvio padrão aqui, ele pode variar a depender do grau aqui que eu tenho, tá certo? Então, eu posso ter uma precisão maior ou menor aqui para outras graduações da minha pipeta. Já a bureta, não. A bureta, ela é bem calibrada, né? A bureta, colocar aqui o nome de novo, para vocês não esquecerem. A bureta, ela é bem calibrada, de modo que todas as graduações aqui têm a mesma precisão. Então, vamos supor que isso aqui é uma pipeta de 25 ml, que é o que mais a gente utiliza no laboratório. Então, ela vai ter uma precisão de mais ou menos 0,05 ml, né? Eu estou colocando 0,05 aqui muitas vezes, porque é a precisão mais comum que a gente tem, né, nas nossas vidrarias. Ela pode ser um pouco menor do que isso, né, mas não são equipamentos tão baratos, mas ela pode ser. Você pode encontrar, por exemplo, na literatura ou em algum laboratório, um desvio padrão aqui de 0,01 ml, né, que é muito pequeno, mas pode ser que consiga. Tá certo? Então, 25,05 ml, mais ou menos 0,05. Isso significa o quê? Que para cada medida aqui, né, eu coloquei para o máximo, mas pode ser para todas, o meu erro vai ser de 0,05. Então, se eu meço 25 ml, vai ser 24,095 até 25,05, tá certo? Então, é isso que é a nossa ideia de precisão. Então, isso é coisa que vocês têm que ter claro na mente de vocês, né? Então, essa é a ideia de precisão. Alguma dúvida até agora? Podem perguntar, viu? Não se acanhe, não. Ó, vamos falar um pouquinho agora sobre a balança analítica. Eu já falei da balança analítica algumas vezes, não é? Nas outras aulas. Então, a gente tem 3 tipos de balança, certo? 3 tipos de balança, no geralzão, a gente tem 3 tipos de balança. O primeiro tipo é a balança que vocês já conhecem, que é a balança de precisão, que é a balança que tem lá no supermercado, né, no frigorífico, tudo tem balança de precisão, que é a balança que tem 2 casas decimais, né? Então, a balança de precisão, 0,00 gramas, né? Então, 2 casas decimais é uma balança de precisão, né? É uma boa balança, tá certo? Temos também a balança semi-analítica, que a gente tem lá no laboratório e vocês utilizam muitas vezes, porque a massa de solo, por exemplo, ela não precisa de uma precisão tão grande e às vezes porque ela é uma massa maior. Então as balanças elas têm um peso máximo que ela pode aguentar, tá certo? Então você não pode pesar, por exemplo, 1 quilo numa balança analítica com 4 casas decimais. Você vai quebrá-la, né? Vai danificar o seu sistema eletrônico, né? O seu peso interno. Então, você se usa um valorzinho maior, uma massa maior, você usa a balança semi-analítica, que tem 3 casas decimais. Essa aqui é a balança semi-analítica. E a balança analítica, que a gente sempre fala, né? E usa nos nossos exemplos, é a balança que tem 4 casas decimais. Certo? Então, 4 casas decimais é a balança analítica. Existem balanças analíticas com 5 casas decimais. Então, a balança analítica pode ter 4 ou pode ter 5 casas decimais. Não é tão comum, mas a depender do laboratório, você pode encontrar uma balança com 5 casas decimais, tá certo? Além disso, existem as microbalanças, que a gente chama, né? Que são as microbalanças de quartzo, que elas pegam massas menores do que 5 casas decimais, 6, 7 casas decimais, tá certo? Aí são balanças mais específicas para outro tipo de utilidade que a gente não utiliza no nosso dia a dia, porque quanto mais preciso for a balança, mais interferentes você tem, tá certo? Então, por exemplo, uma balança de 5 casas decimais, para quem conhece a estrutura lá do nosso laboratório, ela nunca ia deixar de variar isso daqui, a última casa decimal, porque ela tem uma sensibilidade muito grande, tá certo? Então,
o sistema dela lá, que é a comparação, né, o peso interno dela, ele é muito sensível, né, um peso eletrônico. Então, ele é muito sensível à variação de umidade, à variação mecânica. Então, até mesmo você falando, gritando próximo dela, o sensor pode detectar aquilo ali como massa. A umidade do ar, tá certo? Que é um problema grande. Se você está pesando alguma coisa úmida, né? Que a gente até faz essa observação lá no laboratório. Então, se você vai pegar um balão volumétrico ou um Erlenmeyer, por exemplo, para fazer uma medida, e se ele está úmido, né, você não secou ele direitinho, ele não está bem seco, então o que acontece é que você vai ter uma variação aqui, né, na sua última casa decimal, e você não vai saber o que é, porque aquela águazinha que estava lá na superfície, ela fica evaporando, tá certo? Então aquela evaporação da água faz com que a massa daquele seu recipiente ela vá diminuindo, né? Então ela fica lá, a balança fica meio confusa, ela sempre fica tentando ajustar. Então fica ajustando para mais, para menos, tá certo? Então, essas são basicamente as 3 balanças que a gente conhece e usa. Balança de precisão lá no mercado, balança semanalítica que a gente usa no laboratório, vocês utilizam bastante, né? Para medir solo, para medir vegetais. E balança analítica também vocês utilizam bastante, tá certo? Quando utilizam para medir massas menores, ok? Então, a balança analítica, isso aqui vocês têm que gravar do lado do nome de vocês, né? É o equipamento, anotem aí agora ou depois, mas não deixe de anotar, de maior precisão, a gente já falou bastante de precisão aqui, né? De maior precisão no laboratório, ok? Então, tudo no laboratório de química, ou o laboratório de qualquer coisa que você for trabalhar, tudo sempre começa com a massa. Então, a massa é a medida mais importante do laboratório, né? Então, não é à toa que a balança, lá quando Lavoisier, no século XVIII, instituiu ela, né, para pesar as massas das substâncias, ela virou um dos símbolos da química, né? Ela e a retorta, né, que é um símbolozinho assim, que é para a destilação, né? A retorta. Se você colocar aí no Google, você vai ver. Retorta o nome disso. Né? Então, é um símbolozinho da química, tá? A destilação significa a pureza. E outro símbolo da química que está lá na IUPAC, né? Da União Internacional da Química Pura e Aplicada, é a balança de 2 pratos, né? Que é parecida com aquela da justiça lá, né? Então, a balança de 2 pratos, ó, você está comparando o peso de uma coisa com o peso de outra coisa. Então, isso aqui, utilizar a massa das substâncias, né? Na época, o peso para calcular o quanto de substância eu tenho, de quanto de reagente eu tenho, foi uma revolução para a química, né? A ciência como uma maneira geral, né? Mas a química lá atrás que lidava com o preparo de substâncias mais purificadas, né? Novas substâncias que estavam sendo estudadas, sintetizadas, né? Isoladas. Então a balança, ela é o equipamento de maior precisão. É tanto que aqui, como eu falei para vocês, ó, a precisão da proveta, ó, só tem uma casa decimal, não é? A precisão dos balões volumétricos são 2 casas decimais, das pipetas 2, buretas 2 e da balança analítica. Eu vou desenhar ela aqui novamente, né? Que meus desenhos sempre muito bonitos. Aqui com 4 casas decimais, aqui o pratinho dela, certo? Então, a minha balança analítica, né? Esse desenho bonito aqui, é uma balança analítica. Vou até colocar aqui, não é um fogão nem nada, é uma balança analítica, né? Então, como é que eu sei que ela é uma balança analítica? Ela tem 4 casas decimais. Então, ela é o equipamento de maior precisão no laboratório, certo? Então, a ordem, por exemplo, de precisão de uma balança analítica, ela vai ser na ordem de 0,05 ou menos, né, a depender
do fabricante também, mas sempre fica nisso, porque aqui já é uma flutuação muito pequena, 0,0005. Então, isso significa que quando você fica lá no seu laboratório alegre por ter peso 1 grama, né, ou um valor bem exato, na verdade, aquele valor na verdade, não é tão exato assim, né? Pode não ser. Porque como ele flutua para mais ou para menos 0,0005 gramas, quando você pesa 1 grama, na verdade, você pode estar medindo, né, que é uma flutuação, né, uma variação, pode ser qualquer valor, certo? Entre 0,9995 gramas, isso quando a balança está bem calibrada, né? A 1,0005 gramas, tá certo? Então você tem essa variação aqui. Então, quando você pesa 1 grama lá, eu vou pesar 1 grama do meu reagente, do meu sal de cozinha. Aí fica animado, né? Eu consegui pesar 1 grama exato, né? Na verdade, você não pesou exatos 1 grama, porque a sua balança, que é o seu equipamento de medida, ela não tem essa precisão, né? Então, a precisão dela é de 0,005 gramas. Então, significa que quando você pesa 1 grama, numa balança bem calibrada, você está pesando qualquer coisa entre 1,005 gramas e 0,995 gramas, que já é bem próximo de 1, não é? Então, quando você tem 0,999, você tem um valor muito próximo de 1. Quando você tem 1,000, você tem um valor muito próximo de 1, tá certo? Então, a ideia é essa. Aí por que a gente fala isso? Porque a gente utiliza, que já tem lá na aula de vocês, duas coisas, não é? Que é a notação científica, que a gente utiliza nas nossas contas, a notação científica, lá na aula ele fala bem direitinho sobre isso, não é? E os algarismos significativos. E para não me prolongar muito, não é? Eu vou falar brevemente sobre eles que tem lá na aula de vocês, né? Então, notação científica é quando eu tenho um número muito grande ou muito pequeno, então eu vou escrever ele de uma forma reduzida. Então, eu escrevo ele na forma exponencial. Então, bora fazer um exemplozinho aqui. Se eu tenho 0,0001 grama, colocar até um dado aqui, eu posso escrever esse mesmo número igual a 1,0 vezes 10 a menos 4 gramas. Então, isso daqui é igual a isso, né? Então, a minha vírgula ela andou 4 casas para a minha direita. Então, a vírgula estava aqui, foi 1, 2, 3, 4 casas. Então, eu transformei o número, né? A notação científica tem que ser o número entre 1 e 9, tá certo? 1,1, tanto, ou 9, tanto, não pode ser 10, né? Então, quando você escreve 10, alguma coisa, vezes 10 algum número, ele não está em notação científica, tá certo? Aqui está em notação científica. Então, esse número aqui é igual a esse, ó, 1 vezes 10 a menos 4 gramas, né? E os algarismos, a gente vai falar mais sobre isso, viu? Não sei, estresse não. Algarismos significativos, que é o que eu quero chegar para falar para vocês, porque fecha a nossa ideia da nossa aula de hoje, né? Então, algarismo significativo, ele tem um significado. Então, esse nome aqui, ele não está de graça, né? É significativos, por quê? Porque ele tem um significado físico. Então, guarde essa informação aí do lado do nome de vocês, né? Vou até colocar de outra cor, igual a balança analítica, ela ser o equipamento de maior precisão no laboratório, os algarismos significativos possuem, né? Possuem um significado físico, certo? Ou seja, o significado real, né? Graças ao quê? A unidade de medida.
de medida, não é? Então, para um número qualquer não ser apenas um valor algébrico, então quando eu estou sem minha calculadora aqui, então quando você faz uma conta numa calculadora, você vai ter lá um resultado com a quantidade de casas decimais que aquela calculadora pode mostrar para você, não é? Então, aquele cálculo ali, né? Por isso que eu reclamo bastante disso, para que vocês façam de maneira correta. Quando você faz uma conta, uma multiplicação, uma divisão, e aparece lá uma quantidade grande de casas decimais, aquilo ali é um valor algébrico, ou seja, é apenas um número. O significado daquele valor vai ser o significado da unidade de medida. Tá certo? Então, por exemplo, se eu escrevo 1 pode ser qualquer coisa. O 1 é um valor algébrico, tá certo? É uma quantidade, né? Mas que quantidade é essa? Ela pode ser qualquer coisa. Pode ser 1 grama, né? 1 grama já é diferente de 1 quilograma, não é? Que já é diferente de 1 ml, que já é diferente de 1 litro, não é isso? Que já é diferente de 1 grama litro a menos 1, que já é diferente de 1 mol, não é? Que já é diferente de 1 mol litro a menos 1, e assim por diante, né? Que é diferente de 1 segundo, não é? 1 hora, não é verdade? 1 minuto, 1 metro, tá certo? Então, tudo isso são unidades de medida, tá certo? Então, é a unidade de medida que caracteriza o meu número, tá certo? Então, quando eu faço uma conta muito grande, eu tenho que levar em consideração os meus algarismos significativos, porque são eles que dão significado a aquele meu valor, tá certo? Bora fazer aqui um exemplozinho bem básico, né? Que isso aqui tem na aula de vocês para não ficar muito. Então vamos supor que eu tenho 2,5431 gramas, certo? Então isso aqui é uma medida de massa, não é? Então se tem massa aqui, isso aqui é uma medida de massa que foi dada em gramas, não é isso? Então eu quero pegar essa minha massa em gramas aqui e multiplicar com outra coisa. Então eu quero multiplicar isso daqui com um volume. Então meu volume ele vai ser de 1,50 litros, né? 1,50 litros. Então isso aqui é uma medida de volume. Tá certo, pessoal? Então, eu estou pegando uma medida em massa, que é o grama, e estou multiplicando com a medida de litros, né? Então, eu vou ter aqui um resultado que a minha unidade vai ser o quê? O grama vezes o litro, tá certo? Então, isso aqui é a minha unidade resultante aqui dessa minha multiplicação. Deixa eu pegar aqui a minha calculadora, se eu encontrá-la aqui. Pronto, encontrei a calculadora que vocês devem ter por aí, não é? Então, por exemplo, vou colocar aqui meus valores: 2,5431 vezes 1,50. Então, quando eu faço essa conta aqui, ó, a minha calculadora, eu vou escrever aqui para vocês. Quando eu faço essa conta, a minha calculadora vai me dar esse número aqui, ó, 3,81465, certo? Então, esse número aqui que a minha calculadora me dá, né? Isso aqui é um valor algébrico, né? Isso daqui não tem significado físico. Não possui significado físico, né? Quem vai dar esse significado físico vai ser a minha unidade de medida e os meus algarismos significativos, tá certo? Então, vocês vão ver lá na aula que vocês têm que assistir para fazer os exercícios, que quando eu tenho uma multiplicação, certo? Com essa quantidade aqui de algarismos significativos e essa quantidade aqui de algarismos significativos, quando é uma multiplicação, eu vou deixar o valor, né, do menor do número, a quantidade de algarismos significativos do menor número. Então, meu menor número aqui, que só tem 3
algarismos significativos. Vou mudar aqui. Só tem 3 algarismos significativos aqui. Então, eu só vou, quando eu faço a minha multiplicação, o meu resultado só pode ter 3 algarismos significativos. No caso aqui, o 3, o 8 e o 1. Certo? Então, quando eu multiplico isso daqui, o meu resultado vai ser o quê? 3,81 grama vezes litro, né? Que é a minha unidade aqui de medida, tá certo? Então, esse valor aqui, ele é o meu resultado, e não esse valor aqui, tá certo? Então, é muito importante, eu cobro bastante isso de vocês, né? Não é para colocar, quando você faz a conta, o resultado da sua calculadora, porque ali não possui significado físico. Quem vai dar o significado físico vai ser o quê? Vai ser os algarismos significativos, né? Aí tem lá as regrazinhas para a gente fazer, né? Que a gente vai discutir mais na outra aula, né? Mas vocês têm lá para vocês assistirem as videoaulas e fazerem os exercícios que já vão vir. Vou fazer outro exemplo aqui, ó, com esse mesmo valor, 2,5431, agora dividido, ó, gramas, dividido por 1,50 litros. Então, vou ter aqui um resultado, né? Esse meu resultado aqui, dessa minha conta, ele vai ser na unidade do quê? Grama dividido por litros, eu escrevo grama por litro, que é outra coisa que vocês erram. Isso daqui ou isso daqui, grama litro a menos 1, certo? Então, eu não posso escrever assim e colocar o menos 1 aqui em cima. Isso aqui vai estar errado. Porque quando eu coloco o tracinho, eu já estou dizendo que grama divide litros. Se eu coloco grama litro a menos 1, eu estou dizendo a mesma coisa. Que a grama está em cima e o litro a menos 1, que é o inverso, né? O recíproco do litro. Então, isso aqui significa a mesma coisa. Se eu coloco menos 1 aqui, então eu estou desdizendo o que eu disse, ó. Se eu escrevo dessa forma, eu estou dizendo que é grama é dividido por litro a menos 1. Isso daqui é igual a isso, ó, grama vezes litro. Então, é uma multiplicação. Eu só enfeitei aqui para dizer que é grama por litro. Então, dizer dessa forma aqui, se eu colocar aqui, eu não estou dizendo a mesma unidade. Então, ou você utiliza dessa forma, que é a forma que eu utilizo, né, que os livros de graduação utilizam, o litro a menos 1, mol a menos 1, tudo que for dividido a menos 1, que é o mais correto, sem utilizar esse traço, né, de divisão. Então, ou você escreve assim, não há erro nisso, ou escreve assim, mas não pode escrever assim com o menos 1. Então, eu estou enfatizando isso porque vocês erram muito essas besteirinhas, tá certo? Então, vou fazer aqui essa conta, aqui, ó, 2,5431 dividido por 1,50. Pronto. Aí aqui, ó, eu obtive desse meu resultado. Deixa eu mudar aqui. Primeiro eu vou apagar isso aqui para não ficar muito ceboso, né? Certo? Então, na minha calculadora, eu obtive esse número aqui, ó, 1,6954. Então, isso daqui é a mesma coisa disso, ó. É o meu valor algébrico. Por quê? Porque quando eu faço divisão ou multiplicação, eu vou pelo valor que tem a menor quantidade de algarismos significativos, que no caso é 1,50, tá certo? Então, se é 1,50, aqui eu vou ter 1,69. Mas espera aí que tem um detalhe aqui, né? Tem um detalhe aqui que não tinha aqui, que é a questão do arredondamento. Então, também é outra coisa que vocês erram bastante, é o arredondamento. Existe uma regra para se arredondar os valores. O arredondamento, ele não é arbitrário, tá certo? A regra do arredondamento, ela é experimental, tá certo? Então, foi observado empiricamente que o arredondamento, ele preserva o maior significado físico daquele valor, tá certo? Então, por isso que a gente arredonda um número, porque ele está mais correto quando arredondado.
tá certo? Então, aqui a gente não precisou arredondar, porque o meu primeiro, na verdade, né? O meu primeiro algarismo não significativo, ele aqui é menor do que 5. Então, se esse meu algarismo aqui, ele é menor do que 5, então o meu último algarismo significativo, que no caso é 1, ele permanece como está. Se ele for maior do que 5, então eu vou ter que aumentar uma unidade no meu último algarismo não significativo. Aí foi bom esse exemplo aqui, que cai numa coisa que vocês sempre erram muito, né? Quando eu tenho um 9 aqui, o que vai acontecer? Então, se aqui o meu algarismo, vou dar aqui a cor de novo para ficar bonito. Então, eu tenho aqui só 3 algarismos significativos. Por que eu só tenho 3 algarismos significativos? Porque da minha divisão aqui, o meu menor valor só tinha 3 algarismos significativos. Então, preserva a quantidade de algarismos significativos do menor valor. Sendo que aqui no meu primeiro algarismo não significativo, ele é 5. Né? Então, quando ele é 5, aí já vai para outra regrazinha, né? Quando o meu primeiro algarismo não significativo, ele é igual a 5, então eu vou seguir 2 regrazinhas. Se o meu último algarismo, perdão, não significativo, ele for ímpar, que é o caso aqui, eu vou adiciono mais uma unidade, tá certo? Então eu adiciono mais uma unidade. Se ele for par, esse meu último algarismo aqui significativo, por exemplo, se fosse 1,68, certo? Se ele fosse 1,68, então ia permanecer o 8 aqui, tá certo? Então, se ele for par, vai permanecer igual, né? Então, de novo, na aula eu explico direitinho isso daqui. Assistam lá e tem nos livros também, mas vejam a aula que está mais condensado, né? Então, se for par, permanece como está. Então, se fosse 1,68, ia para cá 1,68. Como é 9, é ímpar. Então, eu vou adicionar mais um. Aí, o que vocês se complicam muitas vezes. Se aqui é 9, quando eu adiciono 1, vai ficar 10, não é? Então, se fica 10, então aqui vai ficar 0 e vai vir um para cá, vai ficar 7. Então, arredondando esse meu número aqui, ele vai ficar 1,70. Então, 1,70 grama por litro ou grama litro a menos 1, tá certo? É a mesma coisa, aqui não existe. Então, a minha resposta para esse cálculo aqui, para essa divisão, estou pegando uma massa, né, uma medida de massa aqui em gramas e uma medida de volume em litros e estou dividindo. Então, dividi. Isso daqui foi o resultado que a minha calculadora me deu. Mas isso aqui não é o resultado correto, não é? Por que ele não é o resultado correto? Porque ele não apresenta significado físico, tá certo? Então, se ele não apresenta significado físico, então ele não tem justificativa de utilizar ele como está. Então, eu vou precisar arredondar. Eu vou precisar pegar só a quantidade de algarismos significativos que eu tenho, que são 3, né? Então, eu pego esses 3 aqui e observei que aqui eu tenho um valor que é igual a 5. Então, quando ele é igual a 5, eu vou ter que arredondar o meu último algarismo significativo, se ele for ímpar, que é o caso aqui. Se ele for par, permanece como está, certo? Então, se ele for ímpar, ele vai ganhar mais uma unidade, então essa unidade aqui de 9 vai para 10. Então, 10 vai ficar o zerozinho aqui, vai 1, vai ficar 1,70, tá certo? Ok, pessoal? Deixa eu parar aqui a apresentação. Alguma pergunta, podem ficar à vontade, viu? Eu não me prendi muito a isso, porque senão eu vou reproduzir a mesma coisa que já tem lá na aula de vocês. Tá certo? Que a aula de vocês da semana, eu falo isso bem direitinho, a questão dos algarismos significativos, não é? A notação científica, algarismo significativo, o arredondamento, tá certo?
Então, para não ficar repetitivo, né? Tá certo? Mas a ideia é essa. Então, eu quero que essa aula de hoje vocês tenham essa ideia, né? Que todas as minhas medidas instrumentais, elas são medidas que têm uma certa precisão, ok? Por que isso acontece? Porque toda a medida que eu faço, ela é uma comparação, né? Então, quando eu estou fazendo a medida, eu estou comparando uma coisa com outra, tá certo? Então, eu comparo a partir de um parâmetro, né? A partir de um padrão. Então, é isso que eu faço quando eu pego uma régua e meço uma folha de planta, um papel, tá certo? Um comprimento qualquer, a massa, quando eu vou lá na farmácia e me peso, certo? Tudo isso eu estou comparando uma coisa com outra, tá certo? Então, tudo isso tem a imprecisão que, a princípio, vem do próprio equipamento de medida, tá certo, pessoal?